Olá, meus irmãos e minhas irmãs, cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chegar a você esse vídeo, possa trazer mais uma vez, da parte de Deus, bênção para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Estamos aqui para mais um alimento diário, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar uma semana aí fortalecido pelo Senhor. Quero reforçar aquele pedido, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação de cada vídeo que tem sido postado nesse canal. Hoje o alimento para mim e para você está no livro de Salmos, capítulo 35, verso 1. Salmos, capítulo 35, verso de número 1, que diz assim, olha: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Vou ler novamente, Salmo 35, 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Nós temos aqui esse Salmo 35, que foi um salmo que Davi escreveu. Davi, um grande rei de Israel, que se assentou no trono durante 40 anos. E Davi, ele tem bagagem para poder ensinar a mim e a você algumas coisas. Esse capítulo 35 aqui, nós vemos Davi fazendo um pedido específico a Deus, pedindo que Deus pudesse pleitear por ele contra aqueles que pleitearam contra Davi, e que Deus pudesse pelejar contra aqueles que estavam pelejando contra Davi. Quando nós observamos e vemos aqui Davi fazendo esse pedido a Deus, nós podemos aprender algumas lições aqui. A primeira lição que você podemos aprender aqui é que Davi está demonstrando ser um homem que é completamente dependente de Deus. Davi, ele era um rei, mas ele não está dependendo de si. Davi tinha um exército, mas Davi não está mostrando uma dependência no exército. Davi está mostrando um homem que é dependente de Deus. Nós sabemos que nesse período bíblico existiam nações, guerras, confronto. Muitos povos tinham um propósito de dominar o povo de Israel, destruir a nação de Israel. E Davi, como era um rei, então tinha muito inimigo. Então Davi vai fazer o quê? Davi vai se demonstrar um homem que é plenamente dependente de Deus. E nós temos que aprender isso como lição para a nossa vida. Aprendemos a depender de Deus. Davi tinha alguns recursos, às vezes nós podemos ter até alguns recursos, mas a dependência de Deus na minha vida e na sua vida tem que ser o ato maior. A direção para um homem de Deus, uma mulher de Deus, se tornar um vencedor, é ser uma pessoa completamente dependente de Deus. Por isso que Davi foi um homem que teve muito êxito, porque Davi era uma pessoa que era dependente de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos quando Davi diz: pleiteia, Senhor, contra aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Davi está apresentando aquela causa na mão de Deus. Davi não está indo fazer justiça contra aqueles que estão pelejando contra ele, guerreando contra ele. Não, Davi está pegando aquela causa e está apresentando na mão de Deus. Por quê? Porque Davi sabe que Deus é um justo juiz. Talvez você esteja passando afronta, adversidade. Talvez o seu coração receba aí setas do inimigo para você praticar justiça pelas suas próprias mãos, praticar aí maldade, talvez praticar vingança. Mas ao invés de você tomar essas atitudes, aprenda essa lição com Davi. Pegue essa causa, pegue essa afronta, pegue a situação negativa e coloque na mão de Deus, porque Deus é um justo juiz. Eu e você não vamos saber fazer justiça, mas Deus é um justo juiz e Ele sabe como julgar a minha causa e a sua causa. Davi pega aquela situação e apresenta diante de Deus, coloca na mão de Deus, pedindo que Deus pudesse fazer a justiça necessária. Então pegue toda a situação, ao invés de você fazer algo, coloque na mão de Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele é aquele que é o nosso advogado. Ele é aquele que pega as nossas causas e sabe como trabalhar. Terceira lição que você podemos aprender, que Davi, quando está fazendo esse pedido, Davi está pedindo a Deus através de uma oração. O que Davi está mostrando? Davi está mostrando que a oração é uma arma espiritual que Deus deu a mim e a você. Então, aquela situação adversa que ele está vivendo, o que ele vai fazer? Ele vai orar a Deus. E aí você precisamos entender, Deus deu a mim e a você essa arma, que é a oração espiritual. A oração nos leva diretamente ao trono de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que tem todo o poder. Deus é a maior autoridade, é o Rei Supremo. Então a oração leva a mim e a você até Deus. É uma arma espiritual que Deus deu a mim e a você. O inimigo às vezes quer nos calar, mas Davi não, Davi vai orar, Davi vai falar com Deus, vai clamar a Deus. Não permita que o inimigo venha te calar. Ore a Deus, clame a Deus, porque a oração é uma arma espiritual que Deus deu a mim e a você, e ela nos dá o pleno acesso ao trono de Deus, porque Ele tem a última palavra em favor da minha vida e da sua vida.
E a quarta lição que nós podemos aprender aqui é que Davi, ao clamar a Deus, Davi está demonstrando uma plena confiança em Deus em tempos difíceis. É muito fácil confiar em Deus quando a porta está aberta. É muito fácil confiar em Deus quando tem saúde. É muito fácil confiar em Deus quando você está vivendo paz. Mas a verdadeira confiança, você demonstra ela quando você está na luta, está na adversidade, mas você coloca aquela situação diante de Deus. Você diz: Senhor, estou vivendo peleja, adversidade, o inimigo está levantando contra, mas eu confio no Senhor. Uma coisa que alegra o coração de Deus é quando você está vivendo dias difíceis e confia em Deus. Essa é a verdadeira confiança. Então Davi, ele vai apresentar para mim e para você essas 4 lições. É um homem que é plenamente dependente de Deus. É um homem que está debaixo de ataque, de opressão, mas entrega aquela causa na mão de Deus porque ele é o justo juiz. Davi é um homem que está orando porque ele crê que a oração é uma arma espiritual. E Davi está demonstrando uma confiança em Deus em tempos difíceis que ele estava enfrentando. Davi ficou 40 anos no trono de Israel. Davi é um homem que tem muitas lições para ensinar a mim e você. E nesse início de semana, Deus está nos ensinando essas 4 lições para que possamos colocar em prática na nossa vida e para que possamos romper mais uma semana. Eu acredito que essas lições são respostas de Deus para muitas pessoas que vão estar recebendo esse vídeo. Que você possa dar ouvido, meditar nessa palavra de Deus, porque esta é o alimento necessário para a minha vida e para a sua vida. Feche os teus olhos, quero orar. Pai, queremos orar. Aprendemos, meu Deus amado, essas 4 lições com Davi. Como foi dito, é um grande homem que reinou, Pai amado, 40 anos. Um homem que o Senhor escolheu, um homem que trouxe muitas vitórias, conquista para o povo de Israel. Mas um homem, meu Deus amado, que tem muitas coisas a ensinar a mim e ensinar a essa pessoa. Por isso que possamos ouvir essa palavra, possamos meditar nessa palavra, possamos ouvir a Tua voz e sermos direcionados por essas 4 lições, meu Pai. Se existe alguma barreira, algum impedimento que trabalha contra esse homem, essa mulher, essa casa, essa família, eu declaro agora em nome de Deus que caia por terra. Que o Senhor possa nos ajudar a iniciarmos mais uma semana, Pai amado, alimentados pela Tua palavra, sustentado pela Tua palavra e direcionado pela voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que essas 4 lições possam, meu Deus amado, penetrar no ouvido desse homem e descer para o coração. Que não venham ser somente ouvinte, mas que possamos ouvir e praticar em nossa vida, para que possamos ser homens e mulheres bem-sucedidos, Deus amado, pela Tua palavra. Nós sabemos, meu Deus amado, que nela está o poder do Senhor. E bem-aventurados se nós somos homens e mulheres que venhamos dar ouvido à Tua palavra, Senhor. Oro, abençoe esse homem e essa mulher, em nome de Jesus. Amém.